A minha intenção sempre foi tentar entender quais eram as pautas de cada um desses movimentos e tentar colaborar com o meu trabalho. E, claramente, com respeito à história de cada um deles e sem querer eu definir qualquer coisa, qualquer questão. Eu ali estava como alguém que ia, digamos, colaborar. Então, eu não ia pautar ninguém, eu ia ser pautado. Então, com o tempo, eu vi assim que eu fiz algumas charges que algumas pessoas não gostaram do movimento negro, por exemplo. E aí um exemplo dessas charges é uma que eu fiz o Bolsonaro asfixiando o Brasil com o pé na época da pandemia, né? Então ele está com o pé no pescoço do mapa do Brasil, que tem uma carinha, é humanizado, né? E que é a mesma cena do George Floyd, nos Estados Unidos. E aí, eu fiz essa charge, eu achei que, primeiro, ela não era desrespeitosa com o movimento negro, nem nos Estados Unidos, nem daqui. Que ela mostrava uma... Muito pelo contrário, né? Bom, é a nossa opinião, tudo bem, mas a gente não tem voz de fala, mas na minha opinião é muito pelo contrário também. É uma crítica e é uma coisa contundente, né? O que aconteceu é que essa charge pegou mal. E ela foi compartilhada por uma deputada, cara, agora eu não lembro o nome dela, ela era do PCdoB, lá do Pará. Vanessa Graziotin. Vanessa Graziotin compartilhou. E aí... Falando mal, ela criticando. Não, ela gostou. Ah, tá. Ela apoiou. Ela mostrou gostando. Ó, achei aqui, eu vou até mostrar aqui. Pode mostrar? Não sei se é problema que você teve aqui. Tá. Não, pode. E aí, na tela, então. Quando eu comecei a receber, porque eu publiquei no Twitter, e aí algumas amigas escreveram para mim e falaram, Bira, apaga essa charge porque está pegando mal, o pessoal não está gostando. E aí eu falei, ué, por que não está gostando? Quem não está gostando? E aí ela falou assim, o pessoal do movimento negro. Eita. E aí eu entrei na página da Vanessa, olhei e vi que várias pessoas eram do movimento negro, falando que era uma charge de mau gosto, que estava usando uma luta que era o Black Lives Matter dos Estados Unidos, onde já se viu comparar o Brasil com o movimento negro dos Estados Unidos. E aí eu falei, olha, assim, a minha informação é que cerca de 50% a 55% da população brasileira é composta de negros e pardos, pelo censo do IBGE. E a gente pode falar que o Brasil está sendo asfixiado por uma política que é, no meu ponto de vista, genocida, que era a política de um militar no Ministério da Saúde, um militar que falava que não sabia o que era SUS, e um governo que não comprou vacina na hora que todo mundo estava comprando. E um governo que dizia que a saída era tomar ivermectina ou tomar aquele outro remédio que é para febre amarela, né, que o pessoal usa quando está lá no Pará, ou em regiões onde tem febre amarela, que aquilo ia... Era o cloroquina, não era? A cloroquina, também. exatamente. E aí, eu falei assim, então é disso que eu estou falando. E aí falaram, não, mas o Brasil não é um país negro. Eu falei, olha, quando as pessoas me falam... O Brasil não é um país negro. Eu falei assim, quando as pessoas me falam que o negro é minoria, eu digo que não. Porque o IBGE diz que 55% da população brasileira é formada de negros e pardos. Então, eu não posso dizer que a população brasileira é branca. É branca também. É asiática também. Então, tem... Agora, 55% é negro e pardo. Mas eu não vou entrar nessa discussão. Então, nisso, eu entro na resposta à pergunta que foi feita.
eu percebi que não era meu papel brigar, não era meu papel dizer que eu Discutir. tinha direito de colocar aquela charge. Então, eu apaguei de todas as minhas redes, pedi para a Vanessa apagar também no Twitter dela. Eita, a gente mostrou Ela aqui, não Bira. apagou. A gente mostrou aqui, desculpa Tá, aí. sim, Ah, ela não apagou. ah, E aí, mas assim, falaram coisas bem absurdas para mim. hum, E, e o que eu pensava só era assim, cara, eu tô desde 1980 apoiando o movimento negro, ouvindo o que o movimento negro tinha para me dizer, porque eu estava aprendendo ali com eles, e oferecendo meu trabalho gratuito. Não para ser condecorado depois, não, né? Nunca tive essa intenção. Só que ali tinham pessoas que estavam me xingando, falando que com certeza eu não deixaria uma filha minha namorar com preto, que coisas isso? assim, Qualquer coisa assim. até isso. Nossa. É. E É, aí, eu olhava e eu via que as pessoas tinham lá, sabe, 19 anos, 15 anos, ou seja, quando elas nasceram, eu já estava apoiando o movimento negro. Então, e não é que assim, eu queria algo em troca, não, eu estava oferecendo o meu trabalho como alguém que faz charge. E não que não existam chargistas negros, existem muitos, como sim, existem muitos chargistas mulheres, cartunistas mulheres, como tem muitos cartunistas e quadrinistas LGBTQI até mais. sim. Agora, o fato é que naquela época, vamos falar, gente, estou falando de 79, 80, então esse pessoal não estava nativa. Muita gente que eu conheço que está na militância e hoje artistas indígenas, por exemplo, tem 20, 30 anos. Eu estou com 60, né? Então, tem aqui uma coisa que o que acontecia naquela época, né? Então, naquela época, eu lembro que quem apoiava mais os movimentos indígenas era o movimento de igreja. Então, tinha o CIMI, que era um movimento indigenista ligado às missões da Igreja Católica e que defendiam líderes indígenas, evitavam que líderes indígenas fossem mortos, pediam apoio do Estado, exigiam apoio da justiça, da polícia. Então, isso a gente tem que, não dá para fechar os olhos para isso, né? Então, a gente sabe que a população nativa, os povos originários aqui desse país, que não era um país para eles, né? Vários deles falam, aqui para citar um, Ailton Krenak, ele fala que quando ele foi compreender o que era nação indígena, ele foi entender que o povo dele tinha sido dizimado, ele era o último dos Krenak. Nossa. Então, é chocante. O Krenak é aquele que faz o discurso na Constituinte, na Assembleia Constituinte do Brasil, em 88, que ele pinta o rosto com, esqueci o nome agora, uma tinta preta, que ele pinta o rosto inteiro. Quando ele entra para falar no Congresso, porque os partidos, o MDB na época, PMDB, não, era MDB ainda, falam da importância dele entrar e falar, ele, ele pega aquelas frutas, então ele prepara aquelas frutas na hora ali para cortar, quebrar e pintar o rosto e fazer aquele discurso que ele fez, que foi um discurso maravilhoso. E hoje o Ailton ainda né, o Ailton Krenak, uma das grandes vozes indígenas, e que abriu os olhos para muita gente que não tinha ideia do que era a discussão dos povos originários a ter. Inclusive, a coisa que ele fala da palavra índio. A palavra índio, ela quer dizer, vem do latim, dos jesuítas, que queriam dizer in, não, é uma partícula negativa. Nossa. Dio, Deus. Então, o índio, ele não tinha É Deus. o sem Deus. Olha. Só que Caramba. os indígenas tinham o Deus da terra,
Tem muito mais Deus, indígena tem muito mais Deus. O Deus do sol, o Deus da chuva, da fertilidade. E os povos originários cuidavam das crianças e cuidavam dos velhos, como muitos europeus não cuidavam, né? Olha. E aí, a palavra índio, ela tem essa conotação, uma conotação pejorativa. E aí eles pedem, não usem a palavra índio para a gente prefere indígena, mas mesmo indígena não muito, povos originários, povos das florestas. Aqui no Canadá se fala First Nation só, né? Nem fala Sim. Indígena. Me falaram, já tive algumas entrevistas relacionadas, falando que poderia usar indígena, mas eu prefiro evitar. É isso que você falou, né? Se eles pedem, não discute, entendeu? Vamos evitar. Sim, é isso, né? Exatamente.